Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, paz seja convosco, amém? Quero te convidar nesse momento a participar de mais um culto que estamos iniciando a partir desse momento. Queríamos falar um pouco mais de Deus. Quero que você feche os seus olhos. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar a como nos chegarmos mais perto de Ti, confiarmos mais em Ti e termos uma conexão ainda maior contigo. Nos ajuda a acreditar, ó Pai, nos ajude a fortalecer a nossa fé em Ti. Porque nesse mundo, ó Deus, que estamos enfrentando, tem sido dificultoso, mas pelo Teu poder e a fé, ó Deus, que exercemos em Ti, te pedimos, ó Pai, nos fortaleça. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, abre o nosso entendimento e o nosso coração para que nós possamos entender e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em 1 João 5, 4, 5. 1 João 5, versículo 4 e versículo 5. Vou te dar um tempinho para nós podermos falar. Nosso tema é fé inabalável. Uma fé fortificada, uma fé forte. Estamos vivendo em um mundo onde temos passado por situações diversas, situações que somente Jesus e a nossa confiança em Jesus conseguimos continuar de pé, firmes, no mesmo propósito, firmes na mesma visão, no mesmo alvo. E nós iremos aprender, nós iremos ouvir um pouquinho do que Deus tem para nos falar nesse momento. Abra aí sua Bíblia, você que já abriu, né? Em João 5, 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível tocar o coração de Deus. Mas o que é fé? O que significa fé? Como conquistar fé? Como ter fé? Fé. O texto lido nos fala que vencemos o mundo através da fé. E antes de tudo, precisamos entender o que é fé e sua definição. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé você não consegue ver, você só consegue sentir. Pessoas têm fé em cavalos, em apostas de animais, como dizem por aí, jogo do bicho, Mega Sena e outros tipos de apostas. Mas temos fé, nós que somos cristãos, temos fé somente no Senhor Jesus Cristo.
Se você tiver fé, a sua família pode ser salva. A sua família pode ser curada. Você já conhece as minhas histórias, algumas histórias de minha vida. Alguns irmãos conhecem algumas histórias de cura que tiveram dentro da minha casa, com a pastora Irenite e o pastor João. E teve um fato que aconteceu com a minha filha, uns anos atrás, que acredito que muitos não conhecem, mas eu vou falar nesse momento. Contei uma vez para a igreja, mas talvez você aí na sua casa, você que é visitante que me assiste nesse momento, não conhece essa história ainda. Quando minha filha estava no ventre de sua mãe, da minha esposa, ela era uma menina, né, Ana Luísa. A gente já sabia que era uma menina. E apareceu uma complicação, uma doença chamada hidrocefalite, ou hidrocefalia, se eu não me engano. É uma doença que deixa o cérebro da criança um pouco maior do que o normal. E a doutora fez a ultrassom e pediu para fazer 1, 2, 3 ultrassons. Naquele momento, foi ela vai fazer 8 anos agora, dia 7 de novembro. E era uma doença que deixava a criança totalmente com a cabeça, um recém-nascido com uma cabeça do tamanho mais ou menos de um melão, quase uma melancia. Ela não ia desenvolver. Seria uma criança totalmente, viveria totalmente num carrinho de bebê, talvez numa cadeira de roda, ou acamada até o dia de sua morte. Talvez você conheça alguém que passou por isso, ou até tem algum filho nesse estado. E sabe como é difícil. E eu pesquisei sobre a doença. E pesquisei e vi algumas imagens, algum vídeo. Depois, se você quiser ver, procura no YouTube, no Google, no YouTube, e vai estar sobre essa doença. E eu pesquisei e hoje eu não trouxe, podia ter trago alguma coisa, não sei se minha esposa jogou fora o laudo médico, mas eu podia ter trago se ainda tiver, talvez numa outra oportunidade, se a minha esposa tiver algum laudo, alguma coisa do passado falando sobre essa doença, eu mostro para vocês. Mas eu procurei sobre ela, só que nesse dia que ela fez a ultrassom, nessa época eu não tinha habilitação, somente meu sogro, e a gente morava numa cidade chamada São José do Vale do Rio Preto, interior do Rio de Janeiro. E precisava fazer esse tipo de ultrassom somente em Petrópolis. E nesse dia que descobriram essa doença, eu não fui, porque era uma sexta-feira e precisava de alguém estar na igreja para pregar. E o meu sogro, ele é pastor e precisava levar a minha esposa junto com a minha sogra a Petrópolis, porque somente lá tinha esse tipo de ultrassom. E chegando a mais tarde da noite, Deus me deu uma ministração falando sobre fé, sobre se manter aprovado por Deus, se manter como um obreiro aprovado, um servo aprovado por Deus. E tinha orado e Deus me deu uma mensagem linda, perfeita, aonde mostrando que a fé iria além de tudo.
aonde a fé agrada o coração de Deus. E eu trouxe uma mensagem linda, perfeita, a qual o Espírito Santo colocou no meu coração. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa virou e falou assim: Paulo, precisamos conversar. E eu vi o meu sogro meio triste, minha sogra meio triste, e perguntei: o que foi, amor? E eu, pulando de fervor, estava feliz pela mensagem que eu tinha trago através do Espírito Santo. E quando eu chego diante da minha esposa, do lado de fora, na varanda de casa, ela vira para mim e fala: nossa filha tem uma doença chamada hidrocefalia. E eu falei: mas o que é isso? E começamos a pesquisar, como eu disse no início. E foi uma tristeza. Para ela começou a chorar, triste. Eu abracei ela, botei a mão na barriga da minha esposa e falei: Deus, o Senhor conhece meu coração. E em nome de Jesus eu declaro a cura sobre a vida da minha filha. Eu declaro a cura sobre ela. Mas, naquela época, para você entender, não existia aquela música: se você fizer, é Deus, se não fizer, vai continuar sendo Deus. Não existia essa música, mas eu falei isso para Deus. Falei: eu creio no Senhor e tenho fé em Ti. Mas se o Senhor fizer, continuarei crendo, ainda terei muito mais fé do que tenho. Mas se o Senhor não fizer, continuarei crendo, Te servindo e ainda tendo mais fé, porque o Senhor é o meu Deus. E eu não vou desistir do Senhor. Mas o tempo todo eu falando, eu orava, acordava de madrugada, botava a mão na barriga da minha esposa e declarava cura. Porque eu sabia quem era o Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. E todos os dias eu exercia a minha fé sobre a minha casa, sobre a barriga da minha filha, sobre a barriga da minha esposa, com a minha filha lá dentro. Todos os dias eu colocava a mão na barriga da minha esposa e declarava fé, declarava cura sobre a vida dela e sobre a vida da criança. Passaram alguns meses e começamos a fazer um tratamento que só tinha no Alcides Carneiro, no Hospital Alcides Carneiro em Petrópolis. E lá o doutor falou que seria uma cirurgia de risco, uma cesárea de risco, aonde teria que fazer uma cesárea maior. O corte seria maior do que o necessário, por causa da cabeça que poderia ser maior. E eu me lembro que não deixaram eu entrar na sala de parto. Não deixaram. Mas a minha esposa me contou algumas coisas, aonde eu vi que também a fé dela estava firme. E eu me lembro que eu não contei para algumas pessoas. Entenda isso também, irmão. Você irmã, você irmão que me ouve, você adolescente, jovem que está escutando. Nem todas as coisas que você está passando, não conte para qualquer pessoa. Conte para Deus. Ele sim merece saber de tudo que está passando pela sua vida. Por mais que ele já saiba, ele merece saber pela sua boca. Mas procuram pessoas que tenham fidelidade com Cristo. Procurem pessoas que exerçam a fé. Procurem pessoas que entendem que Jesus Cristo é Senhor dos senhores. E eu contei somente para algumas pessoas de minha casa. Contei para os meus avós, o pastor João, o pastor Elenite.
Contei para o meu sogro, minha sogra, que já sabiam. Contei para a minha outra avó, por parte de pai, que é uma excelente mulher, diaconisa. E contei para o meu pai e para a minha mãe. Pessoas, autoridades que são sobre nossas vidas. Contei para essas pessoas que eram e são autoridades sobre a minha vida. O meu sogro era o meu pastor na época. O meu avô, pastor João, ele é o pastor da minha família, da minha parentela. E começamos a orar. Começamos com o propósito de oração para a cura da minha filha, Ana Luísa. E começamos a pedir a Deus a cura para a vida dela. E no dia do parto, a minha esposa estava totalmente convicta que a minha filha não tinha mais nada, nenhuma sequela. Irmãos, um detalhe que eu fiz, que eu não contei. Eu peguei uma folha de caderno, ainda quando a minha esposa estava esperando a minha filha. Escrevi detalhes de como eu queria a minha filha. Escrevi. A Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. Eu li isso. Que a gente não ganha, a gente não recebe porque a gente pede mal. Então, o que eu fiz? Eu fiz como uma criança inocente. A Bíblia fala que nós devemos ser como crianças inocentes. Inocente no jeito de pensar, no jeito de agir. Com fé e discernimento. Escrevi. Talvez você vai rir quando eu falar, mas eu botei lá. Quero o cabelo igual a da minha mãe, porque o cabelo da minha mãe é bom. Botei, quero os olhos da minha esposa, porque os olhos dela são castanhos, não muito claros, mas são castanhos. Quero que ela seja uma excelente criança, em sabedoria, de uma forma totalmente diferente da qual ninguém da minha família tenha. Ela seja totalmente diferente. Coloquei que fosse bonita, igual a mãe, é claro. Coloquei detalhes que para mim era muito importante. Que ela goste de evangelizar, que goste de pregar, que goste de falar do amor de Deus. Que sua inteligência fosse algo diferente. Eu coloquei traços, detalhes, a qual realmente começaram a acontecer. Ali naquele momento, e eu orava, e eu sabia que Deus estava fazendo cada detalhe com perfeição. Cada detalhe do jeito que eu queria. Porque eu soube pedir. Eu tenho rinite, e quem tem rinite é muito ruim isso. Eu costumo brincar com algumas pessoas e falo que eu tenho rinite, sinusite, ainda tenho a irenite, que é minha avó. Ela é a única coisa boa disso tudo. Mas entenda que devemos pedir com sabedoria. Mas eu fui além disso tudo. Eu fui além ousado com Deus. Essa é a palavra. E falei algumas coisas com Deus que eu pedi a Deus que me permitisse ser apenas o pai
da Ana Luísa da forma de criar. Que ele é e seria o pai dela. Que as escolhas dela dentro da obra de Deus, quando ela se tornar maior de idade, que eu não vou interferir em nada, mas que Ele me desse a sabedoria, que Ele me desse o entendimento de ser um pai para Ana Luísa, que Ele tomasse todas as decisões, que a única coisa que eu iria fazer é guiar ela nos caminhos do Senhor. Lembrei de Ana com Samuel, quando ela pediu para ter um filho. E eu fiz a mesma coisa com a minha filha. Sem a minha esposa saber, eu fiz esse trato com Deus, porque eu sabia quem eu era dentro da minha casa. Como sacerdote da minha casa, como pai, como marido, eu fui além com a minha fé e pedi a Deus esse dom de administrar a minha casa e levar a minha família e minha filha aos caminhos corretos de Jesus. E no dia do parto, no dia 7, vamos ver se eu vou lembrar, dia 7 de novembro de 2012. 12? Eu acho que sim. Acho que é isso, 2012. A minha filha nasceu. E antes da minha filha nascer, os médicos falaram assim: vamos cortar, a minha esposa me contou isso. Vamos abrir a barriga dela, porque é uma cesárea de risco, então tem que fazer uma abertura maior. A minha esposa virou e falou assim: não, vocês não vão fazer isso, porque ela vai nascer perfeita. E uma doutora do lado virou e falou assim: não, mas está escrito que ela tem. Ela falou: em nome de Jesus, ela não tem isso, está repreendido. Ela vai nascer normal. O médico ouviu aquela palavra e falou: vamos fazer a cesárea normal. Se precisar, a gente abre. E quando fez a cesárea normal, Ana Luísa nasce com sua cabeça perfeita. E de repente passa por mim, me lembro até hoje, é difícil talvez de um pai esquecer disso. E eu estava na sala de espera e de repente passa uma enfermeira com aquela coisinha pequenininha, branquinha, com cabelo lisinho, perfeito. Na hora, não foi falta de fé não, irmãos, mas na hora foi engraçado que eu falei: essa é minha filha? Porque o cabelo era lisinho. Aí eu lembrei, Deus falou comigo assim: não era assim que você queria? Eu ouvi Deus falando comigo: não era assim que você queria? E a doutora, eu peguei no colo um pouquinho e a doutora levou. Depois a minha esposa passou. E eu fui até do lado de fora falar com todo mundo. Tinha um monte de gente, amigos, parentes. E eu falei: ela é perfeita. E todo mundo, glória a Deus, aleluia, ela é perfeita, ela é perfeita. Passou um tempo. Passou alguns dias, a doutora falou assim: precisamos ver, assim que nascer, você tem que vir aqui. E nós fomos a essa doutora e ela pegou, passou aquele gel de ultrassom na cabeça dela e mexe de um lado, mexe do outro, mexe, procura. Passamos uns 40 minutos dentro daquela sala. E a doutora falou assim: não é possível, não é possível. E a gente: o que foi, doutora? Não tem nada. A minha sogra deu um grito e: glória a Deus! Deus seja louvado, porque cremos e tivemos fé que a cura veio.
Sabe, eu falei um pouco de tudo isso que aconteceu na minha casa, na minha família. Eu tenho vários testemunhos de fé, vários testemunhos de cura, para mostrar para você que Deus, Ele faz. Eu não falo de outras pessoas, eu falo do que Deus fez na minha vida. Eu falo do que Deus tem feito na minha casa. Por uma atitude de crer no Senhor Jesus Cristo. De uma atitude de confiar a minha vida e a vida da minha família ao Senhor Jesus Cristo. É o que eu falo para algumas pessoas. Eu costumo falar isso para algumas pessoas, que se Deus não fizer na tua vida, você dedicando a sua vida a Ele, você entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se Ele não transformar a sua vida, pode sair, e eu saio junto com você. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei quem é o meu Deus e quem eu tenho crido. Eu sei quem é poderoso na minha vida. Eu sei que Ele pode fazer grandes coisas na minha casa e na vida da minha parentela. E temos visto isso. Temos dedicado nossas vidas à obra de Deus. Somos uma família de pastores. A minha casa hoje quase todos são pastores. Dedicamos a nossa vida ao pastoreio, dedicamos a nossa vida a falar de Jesus, porque sabemos que o único caminho é a salvação através de Cristo Jesus. E entenda que a fé é um dom de Deus para a sua vida. Então, peça a Deus esse dom. A fé, ela não é conquistada através de força física e nem mental. A fé é conquistada através do teu entendimento com Deus, da tua vida, da leitura da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quem é a palavra? É o Senhor Jesus Cristo. Somente através dele que você vai ter fé. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, busque a purificação, busque a santificação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Houve o milagre porque teve fé. Os milagres têm acontecido na minha casa, na minha vida, porque teve fé. Você, aí na sua casa, você talvez esteja passando por alguma situação difícil. A Bíblia fala, Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci, disse o Senhor Jesus Cristo. Se Ele venceu, nós podemos vencer também. Porque Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar. O Espírito Santo não é só o nosso consolador, mas também aquele que nos ajuda a entender a fé, que nos ajuda a conquistar a fé, que nos mostra como ter fé. Jesus Cristo é perfeito, irmãos. Jesus Cristo é perfeito. Tenha sabedoria ao pedir, tenha sabedoria ao falar, tenha sabedoria ao andar. Sabe, busca a santidade, busca a purificação. Pede a Deus entendimento ao ler a palavra de Deus, ao ler a Bíblia. Antes de ler a Bíblia, ore e pede espírito de sabedoria, espírito de revelação. Revela-te a mim aquilo que está escondido, a qual os meus olhos carnais não conseguem ver. E venha exercer a fé em mim. Você pode muito mais, jovem. Você pode muito mais, adolescente. Você pode muito mais, homem, mulher, que está me ouvindo. Deus, Ele tem um propósito na sua vida.
Descubra o seu propósito. Descubra o seu propósito lendo a palavra de Deus. Descubra o seu propósito vindo à casa de Deus, à escola bíblica. Os pastores têm estado aqui presencialmente e nas lives, falando de como Deus é bom, de como Deus Ele quer trabalhar na sua vida, de quer transformar o seu ser, o seu entendimento, o seu coração, a sua vida. Deus Ele tem um propósito, e o propósito dele faz parte. Você faz parte do propósito de Deus. Creia nele. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nesse momento, eu quero que você coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Deus, Ele tem um encontro com você. Você que me assiste pela manhã, você que me assiste pela tarde, você que me assiste pela noite ou pela madrugada. Deus, Ele tem um encontro com você. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E ela vai renovar o seu entendimento, o seu coração, a sua mente, a sua mentalidade. A fé, ela vai surgir. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê nele. Porque se você crer, muitas coisas serão transformadas sobre a tua vida. Com seus olhos fechados, Espírito Santo, venha transformar a vida dessas pessoas nesse momento. Pessoas necessitadas, pessoas que estão com sua fé baixa, pessoas que não conseguem mais crer que sua vida pode ser transformada, pode ser mudada. Pessoas que estão totalmente necessitadas, precisando de uma força diferente. Uma força que vem do alto. Uma força de transformação que só encontramos através do Espírito Santo de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda, Deus, traz com teu fogo, com a tua graça, com teu amor. Vivifica-nos, ó Deus, transforma-nos, Senhor. Tira toda a dor, tira toda a mágoa, tira toda a raiz de amargura. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda obra de Satanás sobre a tua vida. Toda raiz de amargura, seja liberto disso em nome de Jesus. Tudo aquilo que tirou sua fé, em nome de Jesus, que venha se restabelecer a fé. A chama do Espírito Santo, venha, Senhor, venha transformar. Coloca o amor de volta, coloca a fé de volta. Senhor, tira tudo aquilo que nos afasta de Ti. Se há alguma coisa nos impedindo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, retire de nós. Limpa o nosso coração. Vivifica a nossa fé. Estabeleça a nossa fé de volta. Nos dê, Senhor, nos ajude, nos dê força para ler a Tua palavra e nela meditar dia e noite para que nós possamos nos fortalecer, estarmos firmes na rocha que é Tu, Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor, somente em Ti, Senhor Jesus Cristo, há cura, há salvação. Somente em Ti, Senhor. Precisamos em Ti, Senhor, precisamos de Ti. Porque nós cremos, ó Deus, porque cremos que o Senhor morreu na cruz por nós, para nos trazer a paz, para nos trazer a consolação, para nos trazer a cura, a transformação. E te pedimos, ó Deus, nos dê uma fé inabalável,
que nada venha destruir a nossa fé. Nos dê uma fé que nada venha conseguir tirar de nós. Que Satanás não tenha poder para tentar, Senhor, bloquear a nossa fé. Porque cremos em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa estar firme, fortificado, transformado. E que a partir de hoje, a sua fé venha ser forte, inabalável. Em nome de Jesus. Quero convidar você a estar com a gente todos os dias. Estaremos com culto todos os dias. Procure lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, IEQ Nilópolis, para você ver os nossos horários de culto, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com você todos os dias de sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus. Amém.